Agora vamos criar a página Home. Home. Então o que eu tenho que fazer aqui na página Home? Eu vou criar aqui esse quadrado, certo? Para ele, aonde vai ficar o conteúdo do site, então onde vai ter os textos, as imagens, vai ser nesse quadrado. Se passar do tamanho do quadrado de altura, vai criar uma barra de rolagem aqui para não ficar esticando o nosso layout, tá certo? E depois vamos fazer um menuzinho. Então vou abrir aqui nossa página home que já tínhamos criado na outra videoaula com o meu nome, perfeito? Vou aqui, está dessa forma o nosso site. Então agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que deixar o fundo azul, tenho que saber qual é essa cor do fundo, não é um degradê, é uma cor sólida, uma cor só. Então eu posso utilizar só a cor, colocar de background. Então vou apagar isso aqui, vou colocar aqui, vou criar uma div com o nome de fundo páginas. Vou fechar, vou colocar nossas tags de comentário e vou colocar aqui fundo páginas. Muito bem. Então agora eu vou criar um CSS para as páginas. Venho aqui, crio uma página CSS e coloco fundo páginas, background, a cor que eu acabei de pegar lá no Photoshop. Vou salvar com o nome de na página, na pasta CSS com o nome de páginas, certo? Vamos ver como que fica. Então, fica aí na... Não dá pra ver nada que não tem nenhum texto, né? Então vamos começar. Eu tenho que saber qual que é o tamanho desse quadrado aqui. Então pego aqui o ferramenta para ver qual que é o tamanho e criar uma div desse tamanho. Perfeito? Então é 555, deixa eu anotar aqui, 557 por 357. Maravilha. Então eu venho aqui no nosso Dreamweaver e crio uma nova div com o nome de conteúdo, pode ser. É um nome que fique fácil de vocês lembrarem futuramente, tá pessoal? O nome pode ser qualquer um. Eu me adapto a melhor esses nomes e eu coloco esses nomes. Então, muito bem. Eu tenho que agora então configurar essa div para o tamanho de 557 por 557. Então, eu venho aqui e crio. Então, o nome dela é conteúdo. E eu coloco aqui então a largura dela, que é 557, a altura 357. Eu tenho que colocar a cor de fundo desse quadrado, que vou pegar agora, vem aqui, é esse código aqui, a cor. Então eu venho, jogo aqui e vamos ver como que fica, como está ficando. Opa, conteúdo, que está certo. Ah, onde eu errei. Esqueci de criar o link e esqueci de colocar o include, por isso que não apareceu nada. Então aqui eu tenho que colocar, nunca esqueçam disso, hein pessoal, vai acontecer isso que acabou de acontecer comigo. Aqui nós colocamos o include, chamando a página css.php. Vamos ver se agora vai. Aí, agora apareceu o nosso quadrado aqui, perfeito, certo? Então, muito bem. Agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho aqui o fundo azul. Opa! Isso aqui é o projeto pronto já, tá pessoal? Mais ou menos pronto, né? Eu tenho que fazer esse fundo azul, já está feito. Agora eu tenho que colocar isso centralizado. Então eu tenho que fazer que nem eu fiz no topo. Eu tenho que criar uma nova div que vai englobar tudo o que tiver aqui no meio e deixando na largura de 800 pixels. Certo? Então eu tenho que criar uma div. Opa, eu tenho que criar uma div aqui em cima da div conteúdo. Vou colocar ela de geral páginas. E vou fechar ela depois.
Vou fechar ela depois. Opa, que espaço. Vou fechar ela depois da div conteúdo. Então, vou colocar aqui geral páginas. Perfeito. Por que eu estou fazendo isso? Que agora eu vou configurar essa div geral páginas com a largura que eu preciso e deixar centralizado, que é 800 pixels. Então, geral páginas. A largura que eu preciso é 800 pixels. Deixar centralizado, então, merging 0 alto. Ele centraliza o nosso layout. E vamos ver como que fica. Perfeito, está centralizado agora certinho. Muito bem. Então agora nosso quadradinho que vai ter o conteúdo está perfeito. Agora temos que criar aqui o nosso menuzinho. E pronto. Vamos ver qual que é a largura do nosso menu. O nosso menu tem 175 de largura. Então vou criar uma nova div aqui do lado da div conteúdo, que vai ser a div menu. Então vai vir aqui, menu. Deixa eu pegar aqui. Menu. Eu vou colocar ela com uma largura de div menu, né? Vai ter a largura de 175 pixels. 175 pixels. Muito bem. Vamos ver se o quadrado vai para o lado. Opa. Largura. Menu. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui então a altura, só para vocês verem o que aconteceu. É que ela não está com altura, então não faz diferença nenhuma. Eu vou colocar uma borda para vocês visualizarem. Aí, vamos ver como que fica agora. Deixa eu ver se dá para mostrar. Certo, o que está acontecendo então? Uma div, como eu disse, na hora de criar o topo, uma div não fica do lado da outra, é sempre uma embaixo da outra. Para ficar uma do lado da outra, você tem que colocar aquele comando float. Então, se eu colocar aqui o comando float na div menu float left, então o arquivo vai ficar uma div do lado da outra, perfeitamente. Certo? Agora, como eu disse também, tem que colocar as duas como float, senão uma fica em cima da outra. Então a gente vem aqui, coloca float e vai acontecer algum errinho. Eu acho que vai subir o rodapé, vamos ver? Aí, ó, ficou uma do lado da outra, só que o rodapé veio para aqui. Por quê? Porque o rodapé ele está sendo influenciado pela div conteúdo, então ele vai subir para o lado esquerdo também da div, porque como eu coloquei ela como flutuante, a div conteúdo, então o que estiver embaixo dela vai subir para o lado esquerdo. Para resolver esse probleminha, eu abro aqui o rodapé e coloco aqui no rodapé clear buff, que ela limpa a div e não deixa que ela fique ao lado, entendeu? Não deixa que ela seja influenciada pela div conteúdo. Aqui não, pessoal, é na div de cima, eu errei, tá? Eu errei. Então, vamos ver agora que ela sumiu. Agora ela aparece aqui embaixo perfeitamente pra gente. Só que o fundo sumiu também, porque os dois objetos, as duas div aqui do meio está flutuando. Então, o objeto de baixo sumiu. Aquele fundo azul sumiu. O que a gente pode fazer para resolver isso? Uma gambiarrinha é colocar aqui uma div style clear buff. Aí não vai acontecer mais isso. Vai ficar perfeito. Certo? Então, agora está perfeito o nosso layout. O menuzinho vai ficar nessa div aqui que está com a borda vermelha, e aqui nesse quadrado vai ficar todo o conteúdo. Vou colocar um espaçamento aqui do menu com o conteúdo do site. Então, menu, vou colocar aqui um merge right de 40 pixels para colocar o espaçamento.
E está aí perfeito. Então todo o conteúdo vai ficar aqui no meio e aqui do lado esquerdo vai ser o nosso menuzinho. Muito bem, eu vou colocar aqui um espaçamento agora. Aqui em cima, que eu estou achando que está ficando muito colado, certo? Então eu vou colocar aqui na div geral, vou colocar aqui um page button de 10 pixels e um page top de 10 pixels. Então eu quero fazer um espaçamento em cima e embaixo. Muito bem, ficou em cima. Por causa dessa div aqui que nós colocamos, ó. Colocar ali em cima que vai ficar perfeito agora. Vamos lá. Então agora tem espaçamento, ficou melhor, tá certo? Então agora só criar o nosso menuzinho e nossa estrutura do site está praticamente pronta, tudo certinho, tá certo? Então na próxima videoaula nós vamos aprender como criar aquele menuzinho. Até a próxima!